Vamos falar com Leandro Barcelos, especialista em comércio exterior pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, especialista em negócios pela Harvard Business School e gerente de comércio internacional da consultoria BMJ. Leandro, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com vocês hoje novamente. Qual o impacto imediato para a economia brasileira? Então, a gente já tem impactos previstos, né? Como a China é o nosso principal destino das exportações de aves brasileiras, quase 15% do que a gente exporta, né, pelos dados do Comextat do último ano, vão para a China. Tem uma previsão que a gente deixe de exportar para a China 100 milhões por mês. Então, 100 milhões por mês, a previsão que seja de 60 dias, pelo menos, sem exportação para a China, seriam 200 milhões de dólares de impacto inicialmente já previstos. Exemplo da China e suspender as importações do frango brasileiro? Existe sim. A China, assim, a gente já tem essa suspensão, né, de 60 dias. Como a gente viu o ministro Fávaro falando no começo da manhã, a China, diferente de outros países que são destinos do frango brasileiro, eles têm esse isolamento do país inteiro. É um protocolo que a China segue, que outros países seguiam, mas já não são seguidos por países como Emirados Árabes, como Japão, como Arábia Saudita, que hoje isolam só o Estado e depois de 20, 30 dias o município, onde apareceu a gripe aviária, né, nos frangos. Então, vai ter essa suspensão, a suspensão já está acontecendo, e a gente tem que começar a procurar, o governo brasileiro já tem começado a procurar a diversificação desses mercados. A gente tem muita facilidade para escoar para outros países, até na região ali do Japão, ali no Oriente Médio, Emirados Árabes, Arábia Saudita e também para a África. Então essa suspensão vai ter um impacto imediato, mas existe uma possibilidade de reestruturação das exportações nesse período. Quando a gente busca rotas alternativas, exportar para outros países para suprir para preencher essa lacuna deixada pela China saindo de cena nesse cenário de importação, a gente não está assumindo um risco muito alto. Imagina você mandar frango contaminado para um outro país. Não seria o caso de o Brasil frear as exportações? Qual seria a medida mais segura a médio e longo prazo? O Brasil ele já faz esse trabalho internamente. Como foi detectado esse caso de gripe no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, então toda a região de Montenegro e Rio Grande do Sul já estão em quarentena para exportação para outros países, que seria o protocolo adotado para a maioria dos países já. Então não existe uma probabilidade ou esse risco grande de ser exportado algum tipo de ave contaminada para outros países, já que o Brasil, né, e o MAPA, o Ministério da Agricultura, ele já segue esse protocolo de isolar o Estado. Então, provavelmente vai ser exportado para outros países, para ser diversificado os mercados, mas de outros estados brasileiros, não da região de Montenegro e do Rio Grande do Sul. Preços do frango aqui no Brasil, qual é a previsão? Bem, a previsão nesse primeiro momento é de não mudar para os próximos 15, 20 dias, né, porque a gente tem que ver como que o mercado vai se readequar. Se for percebido que está tendo estoque de frangos no Brasil, né, estoque da ave no Brasil e não estão sendo diversificados para outros países, provavelmente a gente deve ver uma queda nos próximos 2 meses. Mas isso tudo vai depender ainda da diversificação de mercado que a gente vai ter que analisar e acompanhar nos próximos 15, 20 dias. A Organização Mundial do Comércio pode intervir de alguma forma? A Organização Mundial do Comércio, ela não intervém diretamente nesses temas para quarentenas dos países, né? Existe a Organização Internacional Animal, onde tem as recomendações relacionadas a quarentenas de países onde aparece gripes aviárias ou qualquer outro tipo de doença em animais. Mas o que a Organização Mundial do Comércio faz é recomendar as regras sanitárias. Existe, então, um acordo sobre regras sanitárias do OMC, onde os países geralmente já seguem, e o máximo que pode acontecer é um questionamento nos comitês de regras sanitárias e fitossanitárias da OMC. Mas, assim, o Brasil já segue todos os protocolos sanitários, é um país que já abriu e abre mercados, né, constantemente para outros países, para aves.
e não deve acontecer nada a nível de Organização Mundial do Comércio no começo. Pode vir uma espécie de protecionismo, barreira não tarifária a partir dessas medidas? Pode ser o caso da China? Podem alguns países aproveitar essa brecha para proteger ali o seu mercado, incentivar a sua produção interna, sob o pretexto de que está cuidando da saúde da própria população? Os outros países já utilizaram essa tática, pode talvez se chamar de tática, né, para conseguir fomentar o mercado interno, a produção no mercado interno e até as exportações do mercado interno. Ainda mais nessa readequação global que a gente está tendo de exportações, com tarifas dos Estados Unidos, com países chegando mais próximo à China. E vale comentar também, né, essa aproximação que o Brasil teve da China nos últimos meses, principalmente pós começo de governo Trump, mas comentando dessa semana, exatamente nos últimos 3, 4 dias, onde o presidente Lula, seus ministros estiveram na China, onde foram assinados protocolos para abertura de mercado para outras carnes, como carne de pato, carne de peru, miúdos de frango, outros grãos derivados de milho. Então, existe uma tendência que isso se normalize nos próximos 60 dias, porque existe uma vontade política, tanto do Brasil quanto da China, para que se resolva e que para que se amplie esse mercado também com a China. Em termos de estratégia, quem deve tomar a frente dessa situação? As próprias empresas, o governo? O que as empresas podem fazer para não depender tanto de uma ação do governo, das autoridades? Perfeito. As empresas, por si só, elas já têm seus protocolos sanitários também, que vai desde o rastreamento do abate, de onde vem todos os frangos, até o final para exportação. Então, as empresas vão buscar trabalhar de todo esse processo de rastreabilidade, principalmente as que compram do Rio Grande do Sul, não só de Montenegro, mas do Rio Grande do Sul como um todo, para que isso se resolva e que passem garantias para o governo o mais rápido possível, que não vai ser alastrado a gripe aviária para outras produções. E pode haver algum prejuízo, alguma consequência para carne bovina, por exemplo, outros setores de produção agropecuária? Não, imediatamente não, porque a carne de ave, né? O que pode acontecer é ter estoque nacional, o que pode impactar também nos valores da ave nacional, como a gente comentou no começo, que podem baixar de preço nos próximos 2 meses. Mas para os outros setores da agropecuária, tudo continua conforme, porque não existe probabilidade dessa doença se alastrar para outros setores, muito menos para carnes suínas ou para gado em geral. Há risco de demissões, fechamento de plantas industriais? Também não. Como é uma contenção a curto prazo, como o próprio ministro comentou, são de 28 dias a 60 dias para a solução do problema. Isso já aconteceu em outras situações, onde o governo teve que intervir, onde as empresas tiveram que se adequar. Então, não existe nenhuma probabilidade que tenham demissões ou readequações nas empresas nesse curto período. Tudo deve se resolver realmente em 60 dias. Leandro Barcelos, especialista em comércio exterior pela FGV, especialista em negócios pela Harvard Business School e gerente de comércio internacional da consultoria BMJ. Muito obrigado pela sua participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.